Então, vamos prosseguir a aula anterior, seguindo com intestinos. Então, o alimento que saía pelo canal pilórico, ele segue em direção ao intestino. E o intestino primeiro, o intestino delgado, é subdividido em duodeno, jejuno e íleo. A função do intestino delgado é o quê? Complementar a digestão do alimento e, sobretudo, absorver o alimento digerido. Para isso, os recursos de absorção, eu tenho, em nível de intestino delgado, 3 estruturas: as pregas circulares, as vilosidades intestinais e os microvílulos. Essas estruturas, então, vão aumentar a área absortiva. As pregas circulares são visualizadas tanto macroscópio quanto microscópio convencional. As vilosidades intestinais são observadas no microscópio convencional. E já os microvílulos são observados na microscopia eletrônica. Que estruturas são essas, então? Então, numa superfície aqui esquemática, vocês observam que essas pregas visualizadas macroscopicamente, elas são, na realidade, formadas por aquela camada que nós denominamos de submucosa. Então, lembre-se que o plano geral do trato gastrointestinal, nós tínhamos a mucosa, constituída por quê? Pelo epitélio, pela lâmina própria e pela muscular da mucosa. Depois nós tínhamos a submucosa, constituída por conjuntivo, a muscular externa e, finalmente, aqui no intestino delgado, nós teríamos uma serosa. Então, as pregas circulares são denominadas evaginações da submucosa. Então, essas evaginações da submucosa empurram a mucosa à sua frente. Então, observe macroscopicamente, as pregas dariam esse aspecto de rugas. Então, ao contrário das rugas gástricas que desaparecem quando o estômago está cheio, as pregas intestinais, elas se mantêm. Então, essas pregas é o primeiro recurso para aumentar a superfície de absorção. Então, vamos lembrar que é uma evaginação da submucosa. O segundo elemento, então, eu teria a evaginação da submucosa formando as pregas circulares. O segundo recurso seria uma evaginação da mucosa. Então, eu teria aqui em verde a lâmina própria empurrando o epitélio à sua frente. Então, essa estrutura aqui é denominada o quê? Vilosidade intestinal. Então, o centro, o eixo central das pregas circulares é formado pela submucosa. O eixo central de uma lâmina, de uma vilosidade, é formado pela lâmina própria. Então, lembrar que lâmina própria, tecido conjuntivo, submucosa, tecido conjuntivo. O que marca o limite é esse traçado aqui, em preto, que seria muscular da mucosa. Então, o segundo recurso para aumentar a absorção seria a evaginação da lâmina própria, formando a vilosidade. Então, as vilosidades intestinais, o eixo central da vilosidade é marcado pela presença da lâmina própria. O terceiro recurso ficaria em nível de tecido epitelial. Então, o epitélio do intestino, todo ele é um epitélio cilíndrico simples, semelhante a um epitélio cilíndrico simples da região gástrica. Mas, ao contrário da região gástrica, inserido neste epitélio, eu teria a presença da célula caliciforme. Então, essa célula cilíndrica aqui é denominada genericamente de enterócito. Então, a célula intestinal. E nela você vai encontrar o último recurso para aumentar a absorção, que seria essa evaginação da membrana plasmática, formando os microvílulos. Então,
olha a presença dos microvílulos nos enterócitos, nas células cilíndricas do epitélio cilíndrico simples. Então, observa que a célula caliciforme, com o muco no seu interior, ela não apresenta essa expansão de microvílulos. Então, o último recurso seria a presença de microvílulos, que é visualizado à microscopia eletrônica. Então, a microscopia nós teríamos aqui a vilosidade. Observe essa vilosidade. Você tem o conjuntivo, muito conjuntivo aqui, pela presença desses núcleozinhos. E entre uma velocidade e outra velocidade, existe essa depressão aqui, que vai até o limite da submucosa, que vai se constituir como as glândulas intestinais, ou denominadas também criptas de Lübberkin. Então, essas criptas de Lübberkin, ou glândulas intestinais, vão ficar situadas entre as velocidades. Então, um corte longitudinal de uma velocidade e aqui um corte transversal da velocidade. Observe que o corte transversal, sempre observamos a lâmina própria de conjuntivo. Epitélio cilíndrico simples, constituído por aqueles enterócitos, intercalado com células caliciformes, que são esses pontinhos mais claros. Abaixo, nós teríamos a submucosa e, mais externamente, a muscular externa. Então, aqui no esquema, nós observamos o quê? As vilosidades, observa as vilosidades. Aqui, as criptas de Lübberkin, ou as glândulas intestinais, então, glândulas intestinais ou criptas de Lübberkin, e as velocidades com a lâmina própria. Então, essas velocidades, ao absorver o material, a substância digerida, essa substância vai passar pelos enterócitos e vai ganhar a velocidade. Então, o que eu tenho nessa lâmina própria de conjuntivo? Primeiro elemento, centralmente localizado, eu tenho um quelífero ou lactífero central. É um vaso linfático que vai ser responsável pela absorção da gordura. Envolvendo ele, ao lado dele, eu tenho um plexo arteríola e vênula, oriundos num plexo submucoso. Quer dizer, abaixo aqui na submucosa vão derivar um plexo arterial e venoso que vai seguir para a lâmina própria. Então, essa lâmina própria vai possuir um quelífero central, artérias e veias de pequeno calibre, que vão circundar esse lactífero ou esse quelífero central. Além disso, eu vou ter algumas fibras musculares, que não estão representadas aqui, da muscular da mucosa, seguindo para a vilosidade. Então, essa vilosidade vai apresentar também algumas fibras musculares oriundas da muscular da mucosa. Abaixo da muscular da mucosa, eu tenho a presença da submucosa. Lembrar que na submucosa eu encontro o plexo de Meissner, né? Então, observa que todo o produto digerido, ele vai ser captado pelas velocidades, através dos microvílulos, vão seguir para os plexos arteriais e linfáticos na lâmina própria, que seguem para a submucosa. Da submucosa, esses plexos vão atravessar a muscular externa e vão seguir em direção ao fígado. Então, essa muscular externa aqui, ela segue o plano geral do trato gastrointestinal. Observe que a muscular externa, circular interna e longitudinal externa.
Então, nós temos, então, a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa e a muscular externa. E, finalmente, aqui a gente vai encontrar a serose. Lembrar que o plexo de Auerbach, ou o plexo mioentérico, ele vai situar entre as duas túnicas musculares, entre as duas túnicas da muscular externa, sendo responsável pelo peristaltismo. Numa outra representação aqui, nós temos o epitélio cilíndrico, observa o epitélio cilíndrico, a célula bem alta, o núcleo às vezes na posição mais basal. Observa que a cripta ou a glândula, a luz da cripta ou a luz da glândula. Então, aqui representado, olha, a vilosidade, o interócito, a célula cilíndrica, e aqui embaixo, olha, a cripta de Lieberkühn. Cripta de Lieberkühn, ou também conhecida como glândula intestinal, vai situar entre as velocidades, nessa depressão entre as velocidades. Então, aqui na velocidade, olha o quirífero central, a artéria e a veia, então todos eles responsáveis pela absorção que vai se processar em nível de epitélio. Abaixo aqui, então, a glândula de Lieberkühn, ou a glândula intestinal, vai ser constituída por quê? Por algumas células, são células que vão originar toda essa célula que prossegue em direção ao topo da velocidade. Então, essas células cilíndricas aqui são células cilíndricas indiferenciadas, que à medida que ascendem a cripta, elas vão se diferenciando, ou seja, elas vão ganhando as suas organelas e vão ganhando os microvílulos. A célula cilíndrica indiferenciada, ela é normalmente marcada pela presença de grande quantidade de ribossomas livres. À medida que essas células vão se diferenciando, elas ascendem à base da velocidade até chegar ao topo da velocidade como célula diferenciada. Vocês têm que lembrar que essas células do topo da velocidade, elas são renovadas, elas são perdidas pela luz intestinal e as células da base da cripta vão preencher a lacuna deixada pelas células que se perderam na luz. Então, existe um processo permanente de mitose e de diferenciação que vai da base até o ápice da velocidade. Intercalando com essas células cilíndricas, existem algumas células aqui que vão ganhando a presença de muco no seu interior. E elas são denominadas de células oligomucosas. Então, algumas células oligomucosas vão se diferenciar em células caliciformes típicas. Então, as células oligomucosas da base seguem aumentando a quantidade de muco no seu interior e originando as células caliciformes típicas. Ou seja, vai ser um núcleo achatado, um citoplasma extremamente vacuolado. Então, observa que aqui você pode encontrar a presença de aqui células caliciformes. Então, essa parte aqui em que tem essa vacuolização. Além disso, na base da cripta, somente na base, existe um grupo de células que possui grânulos no citoplasma e esses grânulos são preenchidos, possuem no seu interior uma enzima chamada de lisozima. Essa lisozima é uma enzima bactericida que é jogado na luz do intestino. Essas células são denominadas células de Panet. Então, as células de Panet, elas ficam permanentemente na base da cripta. Olha aqui na microscopia a presença de células de Panet
tem esse aspecto granulado pela presença de grânulos no citoplasma. Então, esses grânulos aqui vão ter conteúdo de lisozimos. Ela produz também outras substâncias além das lisozimas. Outro tipo celular, já é menos frequente, nós vimos também em nível intestinal, em nível gástrico, é a presença de células interendócrinas, ou seja, células pertencentes ao sistema neuroendócrino difuso. Essas células neuroendócrinas, elas vão liberar o produto de secreção nos vasos sanguíneos situados na lâmina própria. Então, esse tipo de célula não joga o produto de secreção na luz da glândula. Ele vai jogar o produto de secreção na luz de um capilar situado na lâmina própria. Então, menor aumento aqui, maior aumento, a presença de células de Panet. Olha, observa o aspecto granuloso, dado pelos grânulos. A luz aqui de uma glândula, a base, olha aqui a base, as células de Panet. Essas células aqui vão acender toda a glândula. Aqui se fechou a luz, aqui se observa ainda um pouco da luz da glândula. Então, num aumento para observar as camadas do tubo digestivo, do intestino delgado, nós vamos ver o quê? A velocidade, olha só. Depois, um corte transversal às glândulas Lieberkühn. Todas essas glândulas aqui, observe a luz, são as glândulas Lieberkühn em corte transversal. Aqui tem uma mais que a gente pega no corte longitudinal, mas a grande maioria, pelo seu trajeto no interior da lâmina própria, a gente vê que tem um aspecto, um corte transversal. A velocidade aqui bem grande, né? bem alargada, num corte longitudinal, aqui num corte transversal, o epitélio circundando a lâmina própria. Então, um epitélio cilíndrico simples, a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, aqui as glândulas Lieberkühn, ocupando aqui a lâmina própria, e logo abaixo nós observamos a presença da muscular da mucosa. Subitamente, submucosa, a gente observa novamente a presença de glândulas. Essas glândulas, então, que aparecem na submucosa, vão caracterizar a porção intestinal, que é o duodeno. Então, o duodeno é marcado pela presença de glândulas na região da submucosa. Essas glândulas são denominadas de glândulas de Brunner. Então, essas glândulas de Brunner, elas produzem muco, que atravessa o muscular da mucosa, o ducto excretor, e liberam nas criptas de Lieberkühn. Então, essas criptas de Lieberkühn vão receber também a secreção dessas glândulas de Brunner. Então, a presença de glândulas de Brunner na submucosa caracteriza a região do duodeno. Então, aqui no esquema, as criptas de Lieberkühn, a submucosa, as glândulas de Brunner, que desemboca, então, nas criptas de Lieberkühn. Observe que a muscular da mucosa delimita a lâmina própria da submucosa. Então, a presença de glândulas de Brunner vai determinar a característica, o diagnóstico de duodeno. A muscular externa é sempre marcada pela presença de uma túnica circular interna e uma outra longitudinal externa. Observa o aspecto mais de foliáceo, elas são bem largas velocidades em nível intestinal. O processamento, a absorção é feita
principalmente em nível duodenal. Então, essas velocidades são bem largas, dando esse aspecto foliáceo. Quando a gente segue em direção ao jejum, nós observamos o seguinte: a submucosa não apresenta glândulas. Então, você tem a lâmina a muscular da mucosa, aqui, tá bem delgada, e aqui em cima a mucosa. Agora, as velocidades elas já diminuem, já se estreitam, e tem um aspecto gitiforme. Então, observa esse aspecto em que a velocidade já se estreita. O epitélio cilíndrico continua e as glândulas Lieberkühn idênticas ao observada em nível duodenal. Então, a submucosa não apresenta nenhuma glândula. Quando nós chegamos em nível de íleo, já aparece o acúmulo de linfócito, formando uma estrutura nodular, que denomina-se nódulo linfóide, que ele vai se situar em nível de submucosa, mas ele vai ultrapassar a submucosa em determinados trechos, invadindo a lâmina própria. Então, observa a muscular da mucosa, a presença de nódulos, formando essa estrutura aqui, de nódulos linfóides, que é denominado de placa de Peyer. Então, esses grandes nódulos linfóides se encontram na submucosa, mas eles vão invadir em determinados trechos a lâmina própria. Nesses trechos, normalmente, as velocidades desaparecem, nesses trechos em que existe a invasão de linfócitos da placa de Peyer. Então, isso aqui caracteriza o finalzinho do intestino delgado, que é o íleo. Outra característica é que as velocidades se tornam menores, elas vão desaparecendo, vão se tornando menores, porque nós vamos caminhar em direção ao intestino grosso. Observa, as camadas continuam a mesma, a lâmina própria com epitélio, a presença de uma muscular da mucosa, ela é mais delgada, e submucosa e muscular externa. Bom, quando o alimento caminha para o intestino grosso, a absorção já praticamente se realizou. O intestino grosso vai absorver principalmente água, né? Então, algumas características desaparecem. A estrutura geral é a mesma. Nós vamos ter uma lâmina própria, uma muscular da mucosa, uma mucosa com epitélio, a lâmina própria muscular da mucosa. Depois a gente conta a submucosa muscular externa, circular interna e longitudinal externa. E, finalmente, a serosa. Só que existem algumas diferenças. As pregas circulares, ou seja, aquelas evaginações da submucosa, e as vilosidades, que são evaginações da lâmina própria, elas desaparecem em nível de intestino grosso. Além disso, as células caliciformes aumentam consideravelmente em nível de intestino grosso. Duas outras estruturas observadas macroscopicamente irão aparecer: a denominada tênia coli e os apêndices epiploicos. Então, observa o colo ascendente, colo transverso, descendente, sigmoide reto. Essa estrutura aqui, bocelada, por que o intestino grosso tem essa estrutura de bocelamento? Então, observa, esse bocelamento aqui é dado porque a longitudinal externa da túnica muscular externa, ela não tem o comprimento que tem o intestino grosso. Então, para ela percorrer toda a extensão do intestino grosso, ela vai bocelando, como se fosse uma costura, ela vai franzindo o intestino
para poder ocupar toda a sua extensão. Ao ela ocupar com essa posição, eu vou formando esses bocelamentos que são denominados austrações. Então, essas austrações intestinais é uma característica do intestino grosso. E a longitudinal externa, ela, na realidade, ela se divide em 3 fitas. Essas 3 fitas aqui, da longitudinal externa, macroscopicamente têm a aparência de uma tênia. E elas são, então, denominadas de tênia do intestino, ou seja, tênia do colo ou tênia coli. Então, a tênia coli é uma outra característica que é observada em nível de intestino grosso. Outra estrutura, que aqui por fora, seria dado pela serose. Então, a serosa, ela não ocupa, ela não consegue seguir, aderir a toda a muscular externa. Então, ela flete um pouco, ela se distancia um pouco da muscular externa. Esses pequenos espaços entre a muscular externa e a serosa é ocupado por tecido adiposo, que dá esse aspecto aqui peducular e que é denominado de apêndices epiploicos. Então, a presença do apêndice epiploico, das tênias coli, feita pela muscular longitudinal, camada longitudinal externa, da muscular externa, e essas austrações caracterizam o intestino grosso. Então, esse aspecto microscópio é visto aqui. Observa, mucosa, olha a muscular da mucosa, bem nítida aqui, compare com a muscular externa. Aqui é submucosa. E a presença, então, de glândulas de Lieberkühn cheias de células caliciformes. Então, elas são ricas em células caliciformes. Aí não existe mais a velocidade desapareceu, então a gente encontra mucosa, muscular externa, submucosa, muscular da mucosa, submucosa e muscular externa.